Aline Zilkes é uma youtuber conhecida pelo canal do YouTube Israel com Aline. Ela também atua como guia de turismo em Israel e é considerada especialista em história de Israel. Atualmente ela mora em Jerusalém. Ela fez um vídeo interessante detalhando o que realmente está acontecendo em Israel. Confira agora. Eu tô falando com vocês direto e ao vivo aqui de Jerusalém. Agora são exatamente as 11 horas da noite, horário local. E como vocês sabem, Israel e o Irã estão no momento em guerra. E eu quero trazer as atualizações para vocês e tentar explicar o que realmente está acontecendo aqui, do ponto de vista de quem está aqui nesse momento. Então, como eu falei, eu tô em Jerusalém, eu não tô na minha casa, para quem tá acostumado com as lives e ver de onde eu normalmente transmito, aqui não é a minha casa. A minha casa não tem um bunker 100% apropriado, ainda mais contando que eu tô com 2 crianças e o meu marido tá no exército, então eu precisei buscar um lugar mais seguro para meus filhos e por isso eu tô nesse local aqui. O abrigo tá a poucos metros de onde eu tô, onde meus filhos estão dormindo, então meus filhos estão dormindo no abrigo antibombas. E caso, também é importante dizer isso para vocês, caso toque a sirene, eu vou largar a live, vou largar tudo que eu tô fazendo e ir correndo pro abrigo. Então, se a live foi interrompida abruptamente, vocês sabem o que está acontecendo. O Irã, em 1979, teve uma revolução e uma organização islamista radical terrorista tomou o poder do Irã em 1979 e desde então o que eles buscam é destruir, causar o terror. E às vezes a gente não fala tanto do poder do Irã, mas a gente não pode simplesmente ignorar a força que eles têm. O Irã é 75 vezes maior que Israel em tamanho de território. Quer dizer, Israel é um país extremamente pequeno e o Irã é um país gigantesco. Literalmente 75 vezes maior que Israel. E além disso, eles têm 9 vezes mais população que Israel. Se a gente está falando que a população de Israel está por volta dos 10 milhões de habitantes, contando toda a sua população, judeus, cristãos, muçulmanos, todo mundo em Israel são por volta dos 10 milhões de habitantes. A gente está falando que Irã são 9 vezes mais, 90 milhões de habitantes. Os iranianos são os nossos irmãos e amigos, talvez um dos melhores amigos que nós tenhamos aqui no Oriente Médio. Porém, em 1979, uma revolução islâmica aconteceu dentro do Irã e desde então o país está irreconhecível. Eles estão oprimindo a própria população, matando a própria população e roubando dinheiro da população iraniana para investir em terrorismo. E hoje em dia o maior financiador de terrorismo em todo o Oriente Médio é o Irã. E esse terrorismo é contra Israel, é contra a Síria, é contra o Líbano, é contra o Iêmen, contra cristãos, contra yazidis. Quer dizer, eles são o grande braço terrorista que está causando as guerras aqui no Oriente Médio há décadas. Porém, é que eles normalmente não atacam diretamente. Quer dizer, o Irã não ataca diretamente Israel, não ataca diretamente os Estados Unidos. O que eles fazem é, por exemplo, com os Houthis no Iêmen, ou como o Hamas na faixa de Gaza, eles pegam, mandam dinheiro, armamento e treinam militarmente esses terroristas. E então, por exemplo, já há muito tempo os Houthis no Iêmen atacam Israel. E por isso Israel não pode atacar diretamente o Irã, porque na verdade os ataques estão vindo do Iêmen. E aí Israel retaliou contra o Iêmen. E assim está sendo feito há décadas que o Irã organiza todos os atentados terroristas no Oriente Médio, não todos, obviamente, mas boa parte dos atentados terroristas do Oriente Médio, e não só no Oriente Médio, também em solo de outros continentes. Para quem não conhece, o atentado da AMIA na Argentina foi um atentado terrível, com dezenas de mortos, dos 2 principais atentados na Argentina. E o Irã, que organizou, financiou e fez todo esse ataque. Então, o Irã fez milhares de ataques no Oriente Médio desde 1979. E o que aconteceu é que nesse último 1 ano, o Irã mudou a estratégia e atacou 2 vezes diretamente Israel. E aí eles quebraram os precedentes. E Israel, desde então, está se preparando para retaliar e a retaliação chegou. Israel fez um grande ataque organizado ao Irã e foram mais de 200 alvos atacados no Irã. Altos comandantes, o chefe do exército iraniano foi executado nessa operação. É uma operação considerada um sucesso militarmente falando. E agora, quando vocês ligarem a TV e vocês verem tanta gente falando do ataque de Israel ao Irã, eu quero que vocês saibam algumas coisas. A primeira coisa é, Israel não atacou o Irã, Israel está retaliando contra o Irã. O Irã atacou milhares de vezes Israel desde 1979. 2 vezes diretamente, mas milhares de vezes financiando terroristas de outras regiões, de outros países.
e também atacando israelenses fora de solo israelense, e também atacando judeus que não são israelenses. Depois de milhares e milhares de ataques, Israel finalmente fez uma retaliação de grandes proporções. Então essa é a primeira coisa. Quando vocês ouvirem falar que Israel atacou o Irã, Israel está retaliando depois de tudo que o Irã fez. E segundo, todos os alvos que Israel atacou no Irã, todos, sem exceção, são alvos militares. Israel não quer atacar a população civil do Irã. É uma população, como eu falei, amiga de Israel, que é oprimida pelo regime iraniano. O que Israel está tentando fazer é destruir a capacidade militar do Irã de continuar atacando Israel. É isso. Nenhum país do mundo ia ficar em silêncio tanto tempo como Israel ficou, enquanto diariamente Israel é atacado. O governo brasileiro condenou a ofensiva de Israel contra o Irã. Em nota, o Itamaraty afirmou que, abre aspas, o ataque israelense é uma clara violação à soberania do Irã e ao direito internacional. E também é um fato que o governo do Irã é terrorista. A Guarda Revolucionária Iraniana é considerada um grupo terrorista por Israel, mas não só por Israel, pelos Estados Unidos, pelo Canadá, por outros países ocidentais e também pelo próprio Oriente Médio. A Arábia Saudita considera a Guarda Revolucionária do Irã uma organização terrorista. Bahrein, que é outro país aqui do Golfo, também consideram eles uma organização terrorista. Então, quando a gente fala que é uma luta do bem contra o mal, uma luta de Israel contra os terroristas, não é opinião só de Israel, é opinião internacional das pessoas que são de bem e que entendem sobre o que está acontecendo, consideram o Irã, a Guarda Revolucionária do Irã, como uma organização terrorista. Para quem não sabe, cada vez que há uma guerra, uma grande operação militar, normalmente se dá um nome para essa operação. Então, a guerra que iniciou agora na madrugada de quinta para sexta-feira, horário de Israel, 3 da manhã, essa guerra se chama Am Kelavi. Am Kelavi se pode traduzir como um leão que se levanta, Rising Lion. Então, se vocês viram nos meios de comunicação esse é o nome oficial da guerra, Am Kelavi, o povo leão se levantando. É um nome que soa um pouco estranho, mas tem um motivo bíblico pelo nome da guerra que nós estamos atualmente vivendo. O que acontece é que um rei que se chama Balaque, e se eu pronuncio errado em português eu peço desculpas para vocês, mas o rei Balaque de Moabe, ele ouve do poder, da força do povo de Israel e ele fica com muito medo. Apesar de Israel não ter feito absolutamente nada contra ele, ele começa a ter medo da força do povo de Israel, da conexão do povo de Israel com Deus, e por isso ele decide amaldiçoar o povo de Israel. Através de que maneira? Através dos profetas. Ele então escolhe um profeta chamado Baalão, e ele vai e diz ao Baalão, tu vai amaldiçoar Israel, e assim a gente vai conseguir vencer a Israel. Baalão, então ele é impedido por Deus de amaldiçoar Israel, e o rei insiste, leva ele até realmente em frente o povo de Israel e praticamente obriga ele a amaldiçoar Israel. E quando Baalão, esse profeta, abre a boca, as palavras não são dele, as palavras são do anjo de Deus, e em vez de amaldiçoar Israel, ele vai abençoar Israel. E as palavras, em hebraico, eu tenho elas aqui do meu lado, En am kelavi yakum vekarie titnaseh. Isso, traduzido para o português, é: eis que o povo se levantará como leoa e se erguerá como leão. Isso está em Números 23, 24. E esse é exatamente o nome da guerra, Am Kalavi. Quer dizer, o povo como um leão se erguerá. Então, isso justamente nos conecta já ao que o profeta falou nos tempos bíblicos. E que, em vez de amaldiçoar o povo de Israel é abençoado por ele. E a gente pode voltar até antes, quando a gente fala de Gênesis 12, uma das primeiras passagens bíblicas, Gênesis 12, está escrito: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E eu realmente acredito nisso. Porque a gente vê os povos que tentam amaldiçoar Israel, o que realmente a gente vê o sofrimento que esses líderes causam ao povo deles.